consigo falar. Corta aí, Marcão. Bom, meu primeiro acampamento foi, eu acho que em 1989. Eu fui convidado pelos meus primos para participar de um acampamento da Igreja do Nazareno. Até então, nós estávamos numa mudança de igreja na minha família, meus pais frequentavam uma igreja e nós fomos para outra. E os meus primos me convidaram para ir participar de um acampamento da Igreja Nazareno lá em Serra Negra. Eu acho que foi assim, o primeiro acampamento que eu participei e eu me senti extremamente envolvido, vários adolescentes, jovens, campeonato de futebol, natação, todo tipo de campeonato acontecendo e era um mundo diferente para mim também, em termos de acampamento, por até então eu não tinha participado de nada, eu não sabia o que era um acampamento. Bom pessoal, meu primeiro acampamento foi em 2003 e foi em Valinhos. Eu fui, sinceramente, eu fui meio que, não queria ir, porque eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de entrar na igreja, eu entrei no final de 2002 e não conhecia o pessoal ainda, estava assim meio tímido e tal. E daí fui conhecendo as pessoas, meio bem afastado das pessoas. É isso aí, galera. Nós estamos falando sobre acampamento e eu gostaria de contar um pouco dos meus acampamentos, né? Lógico que foi nessa igreja. Meu primeiro acampamento foi aqui, em 1993, num feriado de 15 de novembro. E eu já era convertido, já vim de outra igreja batizado, tudo, era bem novo, tinha 12 para 13 anos. E foi interessante que nesse acampamento, para mim foi o único, né? Foi o primeiro. Eu comecei indo no acampamento em 2005, mais ou menos. Antes eu ia assim, eu não gostava de dormir, porque eu tinha saudade, eu ficava com saudade da minha mãe. E todo mundo ficava insistindo pra eu ir e eu não gostava muito. Aí a partir de 2005, eu comecei a conversar mais com o pessoal, tudo, pegar amizade. Aí eu lembro que o Pedrinho e o Augusto ficaram insistindo pra eu ficar, pra dormir na barraca deles, tudo. Aí eu assim, tipo, com medo, não querendo ir, eu falei que eu tava com saudade da minha mãe e inventei que tava com dor de barriga pra não ficar. Aí eu acabei ficando e gostando. Depois disso eu comecei a ir e não parei mais, tô até hoje indo, dormindo em todos os acampamentos e tal. Bom, então, comecei no acampamento acho que em 2003, que antes eu ia só uns dias assim na semana. Aí eu comecei em 2003, que eu não conversava ainda muito com o pessoal, mas aí eu chamei uns amigos meus e fui no acampamento. Acho que foi eu e mais 3 amigos que não eram da igreja. Aí a gente levou uma barraca que era para 2 pessoas, acabou dormindo nós 4, mais o Pedrinho e o Dudu na barraca. Não cabia ninguém lá. O acampamento é muito importante porque a gente consegue uma proximidade maior com os irmãos, a gente consegue ficar fora do mundo, né? Nesse período onde é só coisas ruins, só se fala de drogas, de bebida, de coisas do mundo, de pornografia. E lá no acampamento a gente consegue esquecer de tudo isso, consegue ouvir da palavra. Já perdoei irmãos no acampamento, já fui perdoado no acampamento. É um momento onde você consegue realmente colocar para fora aí os seus sentimentos aí de amor, de carinho por todos os irmãos. Eu acho que mudou muito a minha vida, aprender um pouco a viver em unidade, viver em comunhão, saber que o próximo também tem os seus anseios, desejos, dificuldades e que você pode ajudar ou não. Mas eu acho que nessa época, com 12 para 13 anos, você não tem muito ainda conhecimento do que é a espiritualidade e fica marcado muito mais em você pela convivência e pelos acontecimentos também históricos que cada acampamento tem. Foi onde eu pude ter uma conversão genuína com Cristo, conhecê-lo. Eu já conhecia ele, mas de ouvir falar, mas ali foi com ele andar, né? Foi uma mensagem do pastor Saulo, ele falava sobre a gente quebrar as nossas vidas, quebrar esse vaso antigo e fazer um novo. Mas assim, o acampamento de lá pra cá, eu participei de todos, faz 17 anos que eu estou na igreja, todos os acampamentos eu participo. E foram muitas coisas legais, muitas coisas que aconteceu. A gente participava, montava os acampamentos, ia antes para montar, ficava depois. E, então para minha vida foi muito importante. Até eu brinco com o pessoal da minha casa, né, que enquanto a igreja aguentar me levar nos acampamentos, eu quero ir, eu quero participar. O acampamento é muito
legal porque nele a gente pode extravasar, a gente, como eu disse, a gente esquece de tudo, joga bola e brinca, e passa a pasta no outro e dorme mal, come muito bem, mas dorme mal, né? Mas isso faz parte. Eu amo muito o acampamento, vou estar lá. E o legal do acampamento é que você vai lá, você não conhece muita gente quando você vai, pelo menos no meu caso, quando eu fui. E você sai de lá já conhecendo todo mundo. É muito bom, você tem comunhão com várias pessoas que você não conhece, e no final você não quer voltar para casa porque é muito bom mesmo, muito edificante, você tem uma comunhão muito grande com Deus e com as pessoas e é uma coisa bem diferente mesmo. Eu tenho a dizer que enquanto eu puder eu vou estar participando. Eu acho que é muito importante em termos de comunhão, de nós estarmos juntos, ali fortalece muito mesmo. Pessoas às vezes que você não tem muito contato, é o lugar que você começa a conhecer, a ter amizade, você fica mais tempo junto, às vezes vai ter que, como já aconteceu já, de ter que emprestar cueca pro irmão, né? O cara nem era conhecido ainda na igreja, eu tive que emprestar uma cueca, mas é coisa que acontece. E eu acho que isso é importante, o acampamento ele nos traz isso aí, uma amizade muito profunda. Meus amigos aqui dentro da igreja, é uma família, e eu devo muito aos acampamentos. Eu acho que foi bastante, para mim foi muito bom, para mim, para minha família, para a Kátia. Hoje a Nenê desde pequenininha está participando dos acampamentos. Já fui bicho nas brincadeiras. Eu acho que é bem legal, que você se sente mais próximo de Deus. Quando você entra lá, você tem toda essa história de carnaval, o pessoal só na farra. Daí quando você fica lá, você se desliga do mundo todo. Você fica só você, os seus irmãos em Cristo e Deus. E quando você sai de lá, você vê que você nem ficou preocupado com o que estava acontecendo do lado de fora. Você não quer saber do carnaval, não quer saber de nada. Você só tá com saudades e quer que o outro acampamento chegue logo. Então acho que é uma boa experiência pra gente. Acho que todo mundo deve ir e não perder essa oportunidade. Já vou começar com uma história minha que foi nesse acampamento. Que nós fomos jogar bola, né? Jogar um futebolzinho. E eu levei uma entrada duríssima lá do rapaz de outra igreja, eram várias igrejas. E aí soltei vários palavrões, falei coisas assim que hoje eu tô dando risada, mas coisas feias. E simplesmente no meu time tava o pastor Lucas, o Léo, o Daniel, o Dudu, o Anderson. E daí o pastor Lucas olhou assim com uma cara de espanto pra mim, mas foi muito sábio e conversou numa boa comigo. Acho que todo mundo ali foi muito importante pra mim. Se eles tivessem dado uma bronca em mim, hoje eu não estaria na igreja. E foi muito sábio da parte de todo mundo. E ali eu comecei uma amizade forte com todos, né? E estou até hoje, né, graças a Deus, aqui com os irmãos nessa igreja. Teve até um acampamento que eu fui, que teve uma brincadeira de noite. Acho que era a brincadeira de pintar, do canibal. Aí o gordo era um canibal. Aí eu tava fugindo dele, né, que ele tava correndo atrás de mim. E eu parei, porque na frente tinha um arame farpado, né? Aí o gordo chegou e me empurrou, tipo, e eu com a perna presa, a perna direita ficou presa no arame farpado, eu não conseguia tirar. E o gordo queria tirar minha tinta. Eu falei, pô, gordo, eu tô com a perna presa. E ele falou, não, mano, eu quero só a tinta, dá a tinta aqui. Aí, tipo, a gente chegou lá no claro. Minha mãe, toda nervosa, vindo minha perna sangrando. Aí ela chegou na frente de todo mundo, pegou álcool e jogou na minha perna, assim, toda, nossa, que vontade de chorar, mas nem chorar na frente de todo mundo, né? Eu gostaria de contar uma história também que não é minha, mas é do nosso amigo, o Gordo, o Alexandre e o Geja. A gente estava no acampamento, nem me lembro qual acampamento que foi, mas todo mundo foi tomar banho e tal, e quando a gente entrou no banheiro, a gente viu as coisas do Gordo, toalha, escova de dente, tudo coisa limpinha. E ele deixou guardado no mictório, pessoal. Então, vocês imaginam, eu tava lá no mictório, ele não tinha onde pôr, ele colocou no mictório, entendeu? Tomara que um dia a esposa dele não veja esse vídeo, nem a namorada, nem os filhos. E foi muito legal, a gente ficou zoando ele. E tomara que ele tenha perdido esses hábitos também, porque não são higienes. Pra mim, acho que a pior parte foi que no meu primeiro acampamento, vários jovens, vários adolescentes, meninos, meninas, e correndo para baixo e para cima, e paqueras e tudo mais, e num determinado dia, eu acho que no segundo ou terceiro dia do acampamento, eu olho numa estrada que entrava no acampamento de Serra Negra e eu vejo a Belina prateada do meu pai,
entrando e eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Quando eu olho assim a minha mãe mexendo o braço, falando tchau lá de cima, ou oi, não sabia o que estava acontecendo, ela para o carro no meio de um acampamento, que não era a minha igreja, para dizer que ela estava com saudades de mim e meu pai teve que trazê-la para me ver dentro do acampamento. Eu não sei se foi a maior vergonha da minha vida ver que só a minha mãe, com quase 300 jovens, apareceu dentro do acampamento para me ver lá, porque ela estava com saudades. Eu diria que foi até engraçado. E depois disso nós passamos a frequentar a Igreja Batista Livre, e o nosso primeiro acampamento foi numa chácara, em Paulínia também, conhecida como Chácara do Galo. Lá como nós tivemos o nosso primeiro acampamento lá, muitas coisas novas aconteceram, e esse foi também um dos acampamentos que nos marcou. Eu acho que todos eram crianças, assim, ainda, né? Os que talvez vão dar este depoimento aqui. E histórias engraçadas, pelo amor de Deus. É lógico que a gente não consegue falar das nossas, né? É mais chato, mas nesse primeiro acampamento aí de 93, foi interessante que o pessoal que estava dirigindo o acampamento contou umas histórias lá, meio, né, histórias de horror, vamos dizer assim, né? Coisas que acontecia e tal. E a chácara em si, o pessoal falava que tinha um pinheiro lá, que foi plantado, mas assim, aos deuses, né, aos demônios, né? E cara, foi os 4 dias sem dormir, entendeu? Meu colchonete ficava enrolado, de medo de dormir à noite e ver alguma coisa errada, entendeu? Então foi interessante também. E tantas outras, né, histórias engraçadas, do Tiagão a gente nem vai começar a falar, porque tem muita, tem do Gordo também, uma vez num dos acampamentos que a gente participou em Jaguariúna, e ele dormia com um salgadinho na cama dele, cara. Isso aí foi também bastante. E eu tô com histórias muito legais para contar. Normalmente acampamento e pasta é uma coisa que acontece com todo mundo. Então toda noite, como nós éramos os mais velhos no acampamento, íamos passar pasta em alguém. Naquela época, num acampamento em Machado ou em Jaboticabal, não lembro com certeza, Jaboticabal, o Tiago estava dormindo, né? O Tiago da Irene estava dormindo, e nós levantamos de madrugada para passar pasta nele, porque ele dormia igual pedra. Aí a gente passou pasta uma vez, ele não percebeu, e toda vez que ele acordava, todo mundo deitava. Na segunda vez que nós fomos passar a pasta, o Tiago, não sei como, tinha um vagalume na ponta do dedo dele. E de noite o vagalume acendia e apagava, por isso ficou um apelido de ET. Essas foram algumas experiências assim que nós tivemos no acampamento. Até hoje a gente dá risada de lembrar de experiências dentro de acampamentos. Eu creio que muitas outras nós temos, mas o mais importante é que esse espírito, todas as vezes que nós terminávamos um acampamento, eu chegava em casa com um espírito de saudade, assim, dava até tristeza no coração de saber que ia demorar uma semana para eu ver todas aquelas pessoas maravilhosas que conviveram comigo durante aqueles 4 dias. Então eu estarei lá e conto com você. Fui. E eu acho que o interessante seria isso, vocês participarem. Se tá com aquela dúvida, mas será que eu vou? Eu acho que talvez, não, tire essa dúvida. Todo mundo tem essa dúvida antes de qualquer acampamento. Mas depois que vai, você vai ver que é gostoso, tá? Então eu conto com a presença de vocês, eu tenho 31 anos e vou estar lá. E isso até 60, 70 anos, Deus é que sabe, eu gostaria de estar participando também. Eu gostaria que você estivesse esse ano também. Até mais. Um abraço a todos e a gente se vê no acampamento. Isso aí. E eu espero contar com vocês lá no acampamento, e é isso aí. E aí, vamos aí?